Galerinha, olha só. Questão 6. Opa, tem gráfico. Só de olhar o gráfico eu lembro que dá para calcular. Ó, isso é uma coisa importante, gente. É bem isso mesmo. Deixa eu reproduzir o gráfico para a gente poder raciocinar junto aqui. Tem eixo X, tem o eixo Y, que é a força em newtons. O eixo X está representado em metros. E o corpo sai da posição -8, começa a receber uma força que vai de 0 até um certo valor, que é -20, e até chegar na posição 0. Aqui a força é -20, aqui é bem o meio entre 0 e -8, portanto é o -4. Beleza. No instante t igual a 0, uma partícula de massa 2 kg, peraí, m igual a 2 kg, que se move ao longo do eixo X, encontra-se na origem e tem velocidade v0 igual a -10 metros por segundo. v0 igual a -10 metros por segundo. Beleza? O sinal negativo denota que o vetor velocidade nesse instante aponta no sentido negativo do eixo X. Quer dizer que a velocidade dele é para a esquerda, né? Já que para a direita é positivo, nada demais. O gráfico a seguir ilustra a força resultante na direção X atuando sobre essa partícula, em função de sua posição. Foi o que eu disse, a força em função da posição. Como a velocidade é negativa, ele está indo para o lado negativo, então ele sai de 0, né, e vai indo em direção ao -8. Quando a partícula atingir a posição -8, a sua energia cinética em joules será... Ele quer saber qual é a energia cinética da partícula quando ela chegar naquela posição ali. Legal, uma questão bonitinha essa. Bom, galerinha, nós sabemos que para calcular a variação da energia cinética, nós podemos calcular o trabalho. É isso que diz o teorema, não é isso? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Eu tenho como calcular a energia cinética inicial? Eu tenho como calcular? Tenho a velocidade e tenho a massa. Dá para calcular a energia cinética inicial? Dá, porque a energia cinética é mv² sobre 2. A massa eu já tenho. A velocidade inicial eu tenho. Dá para calcular? Claro, claro. Aí, olha só, não se esqueçam, o que é? Aqui, ó, o teorema está aqui. Esse cara aqui eu posso calcular. O que ele me perguntou? Energia cinética? Final, no -8. Então ele quer isso. O que está faltando para determinar isso? O trabalho. E como é que acha o trabalho? A área do gráfico. É isso aí, a área do gráfico. Então fechou. Antes de fazer a conta, a gente deu uma raciocinada. Agora vamos lá, vamos atrás de cada coisa. Tu poderia copiar a fórmula toda ali já. Mas primeiro eu vou fazer a energia cinética inicial, que é mv inicial ao quadrado sobre 2, que ele chamou de V0. Então vou botar zerinho também, ó, para ficar bem bonitinho. Esse é 0. Energia cinética inicial. Massa da criança, 2. Velocidade inicial, -10 ao quadrado sobre 2. 2 dividido por 2, 1. -10 vezes -10, mais 100, concordam? Mais 100. Show de bola. Essa energia... Ah, professor, a velocidade é negativa, a energia não tinha que ser negativa? Não, né, galera? A energia, ela não tem... como eu vou levar o quadrado negativo, ela vai acabar ficando positiva mesmo, a energia. Certo? Não é uma grandeza vetorial, né? Que nem velocidade, para um lado é mais, para o outro é menos. Ela é uma grandeza escalar. Ela só tem unidade e valor, né? Ela não tem direção e sentido. Show de bola. Trabalho. Para calcular o trabalho, nós calcularemos a área. Trabalho igual. Que figura é aquela, gente? Triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A base é... Tudo bem olhar como isso aqui sendo a base? 8. A altura? 20 sobre 2. Trabalho igual. O professor não deveria ser -8 e -20? Pode ser, menos com menos. Não muda nada. 20 dividido por 2? 10 vezes 8? 80 joules. Agora que eu sei o trabalho e sei a energia cinética inicial, eu vou jogar no TEC, no Teorema da Energia Cinética, e vou determinar a energia cinética final. Trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial.
como ele está usando o zerinho para inicial, eu não vou usar nada para final. É uma outra maneira de escrever. Quanto? 80, acabamos de calcular. Energia cinética final, eu quero descobrir a inicial. Menos 100. Menos 100 passar para cá? Mais 100. Então ficou 100 mais 80 igual a energia cinética final. Logo, energia cinética final, 180 joules. Letra? D. Muito obrigado. Essa aí já é pelo menos nível médio, essa questão, tá? A outra era básica, essa já é nível médio, ela envolveu um monte de raciocíniozinho diferente. Essa aí eu colocaria de repente num desafio para a prova. Essa aí é uma questão bonitinha para um desafio. O cara tem que lembrar que a área do gráfico é o trabalho. Outra coisa que vale a pena colocar aqui, gente, talvez o mais importante. O cara tinha velocidade negativa e começou a ser empurrado para o lado negativo ou positivo? Negativo, então a velocidade dele tende a aumentar. Concorda comigo? Ele está indo para um lado e está sendo empurrado para aquele lado, então a velocidade tende a aumentar. Se a força fosse positiva, o que tu acha que eu deveria fazer? Se a força fosse para o outro lado? Ia ter que diminuir a velocidade, não ia? Se a velocidade ia diminuir, é porque a energia cinética ia diminuir. Aí, para poder diminuir, esse 80 teria que ser negativo. Então, tu vê, se a força é contrária ao movimento, o trabalho é negativo, trabalho resistente, que chama. Eu cheguei a citar isso uma vez, mas eu prefiro retomar agora. 3 tipos de trabalho. Ou ele é motor, ou ele é resistente, ou ele é nulo. Vamos começar pelo nulo. Adivinha o que acontece quando o trabalho é nulo? Mas é verdade, existe essa classificação, tá? Não é piada, tá? É isso. Se é 0, é porque ele é nulo. Basicamente, tem 3 maneiras do trabalho ser nulo. Perdão, meu amor, machucou ali. Desculpa. Próximo eu vou tirar um ponto da média, hein? Não tô brincando. Olha só, galerinha. Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Tem 3 maneiras do trabalho ser nulo. Quais são elas? Força ser 0. Claro, se não tem força, como é que vai ter trabalho? Não mexeu, mesmo que haja força. Se aquela força não deslocar o objeto, ela não vai realizar trabalho. Quase, quase. Qual é o cosseno que... Isso, garota, parabéns. O cosseno de 90 que dá 0. Então, quando o ângulo for 90 graus entre a força e o deslocamento, também não é a força que está realizando o deslocamento. Realmente, né? Se o objeto está indo para lá, mas eu estou empurrando ele para cima, 90 graus, não é essa força que está empurrando ele, né? Então não é ela que está realizando o trabalho, certo? Quando é que o trabalho é motor, gente? É quando ele ajuda o movimento de um corpo. O corpo está indo para lá e tu empurra ele para lá. A velocidade vai aumentar, vai ajudar a locomover. Trabalho motor. Mas, se o corpo vem para um lado e tu empurra ele para o outro, tu vai retirar a energia do corpo, não é? Vai diminuir a velocidade. Chama-se trabalho resistente, porque ele resiste ao movimento. Faz sentido? Aliás, legal. Se o cara está indo para lá, deslocamento para lá, e eu empurro ele para lá, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 0. Ó, 0, né? Se duas coisas apontam para o mesmo lado, o ângulo é 0, gente. Olha lá. Beleza? Tudo bem? Então, o cosseno de 0 dá 1, e aí fica positivo. Se o cara vai para lá e eu empurro ele para lá, que ângulo é esse? 180. Cosseno de 180, como nós vamos ver futuramente, é menos 1. Então, a própria fórmula já te avisa quando é que vai dar positivo, quando é que vai dar negativo. Certo? Eu só fiz esse comentário porque aqui seria difícil o aluno lembrar desse detalhe, né? A força era negativa, então esse trabalho estava acrescentando energia do corpo. Se essa força fosse positiva, contrária à velocidade, eu teria que lembrar que o trabalho ficaria negativo, tornaria a questão ainda mais delicada, certo? Vamos que vamos para a próxima.